módulo operacional do Sistema Genial foi desenvolvido para atender à produção de cozinhas industriais de diversos portes e segmentos. Trabalhamos no modelo SaaS, Software como Serviço, ou seja, para acessar o sistema é preciso computador e acesso à internet. Por ser um software online, o acesso pode ser realizado em qualquer lugar e a qualquer momento. Basta inserir o link de acesso ao sistema e realizar o login através dos usuários da sua empresa. Para iniciar a utilização do Genial, alguns cadastros são fundamentais. Sendo assim, a base é personalizada de acordo com a realidade da empresa. Portanto, é necessário cadastrar seus clientes, sua empresa e seus fornecedores, com os itens que eles entregam e, consequentemente, que irão compor o estoque das unidades. Além disso, os serviços são definidos de acordo com o perfil de cada unidade, assim como o preço de venda, sendo possível definir preços distintos para o mesmo serviço. Por exemplo, para o meu cliente Muralha, tenho 2 preços de vendas distintos, como pode observar. Com os serviços já estabelecidos, define-se as preparações que a compõem. Por exemplo, arroz, feijão, prato principal, salada e assim sucessivamente. Observe que ao selecionar uma preparação, informei o valor que pode ser gasto para produzi-la. E a somatória das metas por preparações compõe a meta do serviço. Nesse caso, o almoço. O sistema irá utilizar a meta cadastrada como referência para norteá-los ao realizar o planejamento de cardápio e ao analisar o resultado da unidade. Nesse momento, também é informado o número de comensais, ou seja, o número de refeições que serão servidas nesse local. Com as parametrizações iniciais feitas, avançamos para a parte um pouco mais operacional, a revisão das receitas. Ao adquirir o Sistema Genial, o cliente recebe junto com um banco de dados um cadastro com vários itens e receitas, o que agiliza a implantação e permite que o sistema seja implantado mais rapidamente. Todas as receitas do sistema podem ser alteradas e personalizadas de acordo com a sua necessidade. Sendo assim, ao selecionar uma receita, é possível alterar a quantidade, incluir e excluir itens. Além disso, é possível editar o modo de preparo, o qual fica disponível em alguns relatórios, como por exemplo o relatório de ficha técnica, que pode ser exportado ou impresso. Com as receitas revisadas, faremos o planejamento do cardápio. Do lado esquerdo, selecione a data desejada e abaixo observe os serviços disponíveis para este cliente. Ao clicar no Novo, Sugerir, o Genial traz grade de preparações cadastrada na implantação, aquelas informações do contrato firmado com seu cliente, dizendo quais as preparações obrigatórias e quais as metas de custos que deverão ser cumpridas. Clicando no campo da receita, o sistema habilita somente as receitas vinculadas a esta preparação, facilitando o planejamento. Selecionando as receitas, o cardápio pode ser salvo. O Genial apontará o custo por preparação, custo per capita, custo total e custo per capita do serviço. Todos os apontamentos em vermelho indicam que está fora da meta definida. No entanto, a opção de dar continuidade, mesmo com os valores acima da meta, é uma decisão do gestor, pois o sistema os auxilia indicando receitas com menor custo ao clicar no per capita em vermelho. Observe a meta definida para a preparação e abaixo, sugestões de receitas que apresentam menor custo. Dessa forma, substituições podem ser feitas até a meta do serviço ser atingida. Mantendo na tela do planejamento, temos facilitadores disponíveis que possibilitam realizar a cópia do cardápio inserido, considerando dia, semana, quinzena ou até mesmo mês. Podemos também realizar inclusão ou exclusão de preparações, editar receitas e alterar percentual de acordo com a aceitação. Além do planejamento diário, o sistema disponibiliza o planejamento mensal, sendo possível planejar e visualizar o planejamento
do mês selecionado. As funcionalidades de edição são semelhantes à tela do planejamento diário, sendo possível editar alguns campos para visualização. Com o cardápio planejado, serão gerados os pedidos. Dentro do Genial, os pedidos são gerados através das categorias de compra, que levará em consideração os per capita das receitas, planejamento do seu cardápio, o número de refeições planejadas, quantidade do item em estoque, pedidos pendentes de entrega e estoque de segurança. Dando continuidade ao fluxo, com os pedidos gerados, vamos às cotações. É possível utilizar o CotaWeb, ferramenta desenvolvida pela GenialNet, que possibilita realizar cotações pela internet. Ou seja, ao iniciar uma cotação, definimos o prazo que os fornecedores podem responder à mesma. O sistema fará toda a comunicação entre fornecedores e compradores de forma automática. O Genial disponibilizará para seleção os fornecedores habilitados para atender o seu pedido. Liberando a cotação, o sistema enviará um link. Quando o seu fornecedor acessar este link, ele abrirá uma tela com os itens e as quantidades que sua empresa precisa, e o fornecedor digitará os preços. Quando ele confirmar esta informação, retorna para o sistema Genial. As atividades de revisão de receitas, planejamento de cardápio, pedidos e cotações são atividades que fazem parte da rotina operacional das unidades. No entanto, para ter o controle e análise de custos de forma detalhada, algumas atividades são realizadas diariamente, como, por exemplo, cadastro de notas, faturamento e baixa de estoque. Quando os itens forem entregues nas unidades, eles serão inclusos no estoque. E para incluí-los, temos 3 opções principais. A primeira é a entrada através da ordem de compra, disponível para empresas que realizam o processo de compras pelo sistema. É possível selecionar a ordem de compra gerada, carregando as informações definidas durante o processo de compra, ou seja, o fornecedor, valor da nota, itens com quantidades e valores, ficando pendente informar apenas o número da nota e o vencimento. A segunda opção é a entrada manual, sendo necessário informar todos os dados da nota, como, por exemplo, o fornecedor, número da nota, itens que a compõem, preço, quantidade e vencimento. Já a terceira opção é a entrada via XML. Após realizadas as tratativas necessárias, o XML da nota ficará disponível no gerenciador da unidade, ficando pendente apenas a inclusão. Para auxiliar na retirada da mercadoria do estoque e para manter o padrão estabelecido das preparações, é gerada a requisição de materiais. A requisição é acessada através de relatórios. Um dos modelos disponíveis é o relatório de requisição de materiais, que pode ser utilizado para a retirada da mercadoria do estoque, pois lista todos os itens com as quantidades a serem utilizadas. Além disso, disponibiliza as colunas com lote, ajustes, extras, devoluções e, por fim, a quantidade utilizada. Os dados informados na coluna Quantidade Utilizada podem ser utilizados para auxiliar na baixa de estoque. Outro relatório disponível é o relatório de ordem de preparação. Indicamos que esse relatório seja utilizado pela equipe da cozinha, uma vez que apresenta o nome da receita, número de porções e os itens que a compõem com quantidade. Com o relatório em mãos, acontece a produção do dia. Ao final do serviço, informaremos os números de refeições servidas e o número de refeições faturadas. O usuário informará os itens utilizados na produção para baixá-los do estoque. Antes de concluir a baixa, o sistema apresenta um breve resumo do planejado e realizado para análise. Caso as informações apresentadas estejam alinhadas com a realidade da unidade, finaliza-se a baixa.
Dessa forma, a rotina diária já está finalizada, sendo possível mudar a data de estoque para iniciar as atividades novamente. O Sistema Genial disponibiliza vários relatórios para análise, como, por exemplo, Relatório Planejamento Mensal. O objetivo desse relatório é analisar a previsão de resultado da unidade, verificando se as metas definidas estão sendo atingidas. O relatório contempla os serviços da unidade, quantidade planejada, pré-custo, per capita, meta e faturamento previsto. Relatório de pré-custo por dia. Tem a finalidade de analisar o pré-custo do dia e serviço, demonstrando se o cardápio cadastrado está apto para execução, ou seja, dentro da meta estipulada pela empresa. O relatório apresenta data, quantidade planejada, pré-custo, per capita, meta e diferença. Relatório custo por preparação. O relatório avalia o custo da unidade, de acordo com as preparações e metas. Observe que o relatório lista as preparações, pré-custo total, per capita, custo total, per capita e, por fim, a meta. Relatório Fechamento Geral. Tem a finalidade de analisar o resultado apresentado pela unidade, sendo assim, abrange todas as movimentações realizadas. Relatório Controle Financeiro. O relatório permite analisar os resultados de todas as unidades, através das metas de consumo, faturamento, entradas, percentual entrada por faturamento, custo alimentar, percentual de consumo, data de estoque, estoque inicial e final. Quer saber mais? Entre em contato com a equipe de Novos Negócios pelos telefones de Curitiba, DDD 41 3091 6120 e 3091 6119, ou São Paulo, DDD 11 4872 2416.